Boa rapaziada, aqui é seu Mano Jamal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o jogo Yu-Gi-Oh! Duel Monsters do Game Boy Color. Esse jogo foi lançado em 1998, então ele é o segundo jogo da série Yu-Gi-Oh!, porém é o primeiro com foco nas cartas. Bom, na tela de título nós temos um menu com 4 opções. A primeira opção é o modo campanha, a segunda é o modo competição, onde você pode duelar contra um amigo via cabo link. O modo troca, que é onde você pode realizar troca com seus colegas também via cabo link. E os recordes, que vai estar apresentando seus resultados na campanha, quantas vitórias e derrotas você teve contra cada duelista. Como eu não joguei contra ninguém via cabo link, vamos focar no modo campanha. O modo campanha meio que retrata o reino dos duelistas, e ele é dividido em estágios. Cada estágio você vai ter que duelar 5 vezes contra cada duelista que estiver presente para poder avançar para o próximo. E como ele retrata a saga do reino dos duelistas, cada estágio ele meio que representa um pedaço do caminho até a conclusão. Por exemplo, o estágio 1, você está no navio indo para o reino dos duelistas. Então você vai poder duelar contra o Yugi e seus colegas. Meio como se fosse vocês interagindo entre si no navio, treinando. No segundo estágio, você está no reino dos duelistas e você vai duelar contra os inimigos principais que estiveram naquele momento. O Mako, o Evil, o Kaiba, a Mei, entre outros. E após vencer cada um deles 5 vezes, você vai para o terceiro estágio, que aí é meio que o único personagem que está de penetra, que é o Simon Moran, que não é um personagem que está presente nessa etapa no mangá. Bom, após vencer os 5 vezes, você vai para o estágio final, que é contra o Pegasus. E após você vencer o Pegasus uma vez, você conclui o jogo e desce os créditos. Porém, como você derrotou todos os oponentes até agora pelo menos 5 vezes, você vai querer fazer a mesma coisa contra o Pegasus. E assim você libera o quinto estágio, né, um pós-jogo, que é contra o Yami Yugi. Em relação à dificuldade, o jogo é bem tranquilo. O primeiro estágio, os oponentes vão utilizar frequentemente monstros com menos de 1000 pontos, então o seu deck inicial é mais que suficiente para vencer eles sem fazer nenhuma alteração. O segundo estágio já complica as coisas. Os oponentes vão estar utilizando monstros com mais de 1000 pontos de ataque e o Kaiba, bem raramente, porém ele pode descer o Dragon Bell de olhos azuis com 3000. Nesse momento, os meus monstros ali tinham entre 1000 e 1500 pontos de ataque, então era bem difícil de bater esse tipo de coisa. Você vai precisar contar com cartas de equipamento para poder burlar essa diferença de números. O ápice da dificuldade fica com o Yami Yugi, que com frequência vai descer o Rei Caveira. Em alguns duelos até ele vai trazer mais de um. Pelo menos eu, jogando o modo campanha, derrotando todo mundo pelo menos 10 vezes, eu não consegui nenhum monstro com mais de 1700 pontos de ataque. Então, para superar essa diferença de números, você realmente vai precisar de magias poderosas e cartas de equipamento. Bom, agora vamos às regras do card game. Cada jogador começa com 8000 pontos de vida, e vence aquele que zerar os pontos de vida do oponente primeiro. Os decks devem conter exatamente 40 cartas, nenhuma mais, nenhuma menos. Não existe a limitação de 3 cópias de cada carta no deck. Só existem 2 tipos de cartas, os monstros e as magias. Todos os monstros são normais, eles não possuem elemento, e você não precisa oferecer tributo para realizar uma invocação, pois nesse jogo não tem nível. As magias são basicamente 3 tipos: as magias normais, as magias de equipamento e as magias de campo. Bom, você começa o jogo com 5 cartas na mão, e você é obrigado a descer uma carta por rodada. No turno 1, você não compra nenhuma carta, porém, em todas as outras rodadas você vai comprar uma carta por vez. Então você sempre vai iniciar os turnos com 5 cartas na mão. Bom, então em relação a você ser obrigado a descer pelo menos uma carta. Por exemplo, se você tiver com 5 monstros na sua mão e tiver 5 monstros exatos em campo, e você não quer se livrar de nenhum deles, por obrigação você vai ter que descer uma carta da sua mão. Então você vai ter que colocar no lugar de um monstro em campo, e esse monstro vai ser destruído. Os monstros em campo, você pode colocá-los em modo de ataque ou modo de defesa. Porém, se o monstro estiver em modo de ataque, você vai ter que atacar. Você não pode passar a vez com o monstro em modo de ataque sem atacar. Se o monstro estiver em modo de ataque e você não puder derrotar o monstro do oponente, você não quiser atacar com ele, você é obrigado a passar seu monstro para modo de defesa. As cartas de campo aumentam o ataque e a defesa de algum tipo de monstro em 30%. As magias de equipamento aumentam em 60%. Cada monstro consegue utilizar simultaneamente no máximo 2 cartas de equipamento. As magias de campo afetam ambos os duelistas e alteram os status dos monstros tanto na mão quanto no campo. E o critério para ela alterar os status é baseado no tipo do monstro. A maioria só aumenta de algum tipo específico e algumas acabam diminuindo de algum outro também. As magias de equipamento, por sua vez, elas não informam de forma clara qual tipo de carta que elas aumentam. O texto acaba sendo bem lúdico e você só vai poder aprender realmente testando.
Por exemplo, o chifre do unicórnio. Lá diz que ele equipa em monstros escuros com chifre. Então você basicamente vai ter que olhar a foto da carta e deduzir se ela funciona ou não e testar. Nesse jogo não existe deck de fusão, a carta polimerização, nem os monstros de fusão. Porém as fusões existem. A mecânica consiste em você colocar um monstro da sua mão em cima de um monstro do campo. Se por um acaso eles não forem compatíveis, o monstro do campo é destruído e o da sua mão entra no lugar. Porém, se eles forem compatíveis, eles se fundem. Eu concluí a campanha sem ter a menor ideia de que era possível fazer fusões. Eu acabei descobrindo isso pesquisando algumas curiosidades sobre o jogo, então saiba que no jogo ninguém vai te ensinar isso. Porém, elas realmente não são necessárias para concluir a campanha. Após cada vitória, a tela aparece e te dá uma carta. A minha principal estratégia para concluir o jogo foi utilizar os meus monstros em combinação com cartas de equipamento. Por exemplo, o meu Ais acabou sendo o Barox, porque ele era equipável com o chefe mágico do unicórnio e também ganhava o bônus do campo Yami. Outra jogada que eu utilizei com frequência foi o monstro Kojikosi, equipado com a espada da ruína e a espada lendária. Então, mesmo inicialmente vencendo cartas fracas, eles acabavam alcançando números absurdos. Bom, em resumo é isso. O jogo ele é velho, é simples e tem pouca coisa para se fazer. Porém, os duelos são rápidos, então o grind acaba não incomodando muito. E é bem interessante ver o seu deck evoluindo e a sua estratégia se formando. No geral, eu me diverti bem mais do que eu esperava, e eu recomendo esse jogo como uma curiosidade para quem curte a franquia Yu-Gi-Oh! Jogar despretensiosamente.